Pessoal, vocês já devem estar sabendo que quinta-feira tem sido assim impactante aqui os cultos de oração, não é? Eu acho que vocês já ouviram notícias sobre isso. Se não ouviram, você tem que vir e comprovar com os seus olhos. Vem aqui quinta-feira no culto de oração. Só que numa quinta-feira dessas, não foi o culto de oração que mexeu com o meu coração, não. E mexeu com o coração de outras pessoas também. Foi um encontro dos teens. Os teens se reuniram para assistir um filme. E aí, como vocês já devem ter percebido, né, a nossa igreja, nos últimos tempos, tem sido especialmente abençoada com a unção do cisco. Ou seja, a galera está se emocionando fácil. E eu, que era durão, estava assistindo um filme com os teens, eu participando do culto de oração, não vi o filme todo, peguei o finalzinho, mas cheguei lá no finalzinho, ainda bem que estava escurinho, fiquei me escondendo, né? Fazendo assim, olhava o filme, me escondia, tentando disfarçar a emoção. O nome do filme é Mais Que Vencedores. Não sei se vocês já viram. E, para quem não gosta de spoiler, então, tapa o ouvido, fala lé, porque vem spoiler aí, tá bom? Então, mimizentos com spoiler. Eu estou junto com o Jonatas, tá bom? Vou dar maior spoiler agora. O filme, gente, fala de uma menina que tinha uma série de limitações, o pai tinha abandonado, a mãe morreu quando ela era muito jovem e ela era criada pela avó. Ela tinha muitas dificuldades, não tinha boas condições materiais, a avó tinha que trabalhar para poder sustentar, dar alguma coisa melhor para a neta, mas mesmo assim aquela garota, ela roubava coisas, né? Era uma espécie de cleptomaníaca, mas tinha uma qualidade, ela sabia correr, ela corria bem, apesar de ser asmática, mas ela corria bem, e ela tinha orgulho disso, porque era uma característica que ela mesmo sabia e pensava que tinha sido herdada do pai. O pai tinha sido um atleta, corria muito bem, só que se envolveu nas drogas e ela tinha ouvido falar que o pai tinha falecido, tá? E aí ela vai descobrir que o pai não faleceu. Spoiler! Bom, eu sei que o filme vai mostrando essa menina, na medida em que ela se aproxima de Jesus, ela vai vencendo a cleptomania, vai vencendo os desafios, e aí ela se envolve no time de corrida da escola, só que acho que é cross country. É uma modalidade de corrida que é no campo, tá? Não é aquela corrida na pista, ela tinha que fazer um percurso no campo. Então tinha altos e baixos, né, ladeiras, descidas, e ela tinha que superar essas dificuldades. Mais Que Vencedores, o filme. E naquele momento, poxa, Deus falou pra caramba com a gente através daquele filme, gente. Tem mais spoiler para dar, mas eu não vou dar não, tá bom? Pode assistir o filme, que você vai ter algumas surpresas, tá? E por falar nisso, eu hoje teve encontro de líderes aqui, e a líder dos teens falou, você vai pregar no Gol hoje? Fala com o pessoal, tem tanta gente buscando aí ser voluntário lá no Ministério de Serviço, faz um apelo para o pessoal ir lá para os teens. Gente, não é para os fracos, tá? Não é para os fracos. O Kids só tem fofinho, muita coisa fofinha. Se eles começarem a fazer alguma coisa errada, deixar você sem paciência, você só faz assim, eles já ficam assim, cheios de assustados e já vão te obedecer na hora. Os teens são desafiadores. Você pode vir com conversinha, estudar durante um mês para dar aquela aula, você estudou todas as perguntas e respostas sobre aquele texto. Eles vão fazer uma pergunta que você nunca tinha imaginado. Então, se você quer um desafio,
Se você quer uma motivação para você estudar a palavra com afinco, com vontade, ficar noite sem dormir. Não, brincadeira, gente. Noite sem dormir não vou exagerar não. Mas você quer desafios, vem ajudar a gente lá nos teams, tá? A gente está precisando de voluntários, tá bom? Tem gente que está aqui hoje que já é voluntário, vocês podem até perguntar. Letícia está ali, ó. Letícia Arduin, pode perguntar para ela, tá? Mas ela está predestinada, ela tem hard no nome, então ela é durona. E ó, vai ficar gravado, né? Mas ó, é uma das melhores professoras que a gente tem, tá? Os teens adoram. Então tem essas recompensas, gente. Vamos lá, é um desafio, mas você vai conquistar o coração de uma galera que vai te admirar pra caramba, tá bom? Vimos o filme Mais que Vencedores. E aí, vendo aquele filme, aquela corrida, gente, eu lembrei de vários textos que o apóstolo Paulo fala, as metáforas que ele usa, e tem uma em especial em 1 Coríntios, que ele fala a respeito da corrida. O texto mais conhecido, na verdade, é aquele de 2 Timóteo, né? Quando ele fala assim, combati o bom combate, terminei a corrida, ou algumas traduções, terminei a carreira, guardei a fé. Tá? Mas não é esse texto. Quero que você leia comigo 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. E uma coisa interessante que aparece no filme é o quanto que Jesus nos ajuda a vencer as corridas da vida, né, os desafios da vida. E é um pouco do que Paulo fala aqui nesse texto também. 1 Coríntios 9, dos versos 24 a 27. Diz assim a palavra: Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse texto é muito interessante. No capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está praticamente fazendo uma defesa do seu ministério, tá? Fazendo uma defesa, porque é uma carta a uma igreja, a igreja de Corinto, tá? E parece que estava na igreja de Corinto, alguém tinha levantado uma espécie de fofoca, né? Havia ele mesmo reclama disso, uma acusação como de Paulo que por carta ele seria duro, né? Mas quando estava pertinho deles ele era uma flor, né? O texto bíblico não usa essa expressão, tá bom? Estou só adaptando, tá bem? Era como se Paulo, praticamente uma acusação de covardia, né? Por carta você quer exortar a gente, mas quando você está perto da gente, você é tranquilão, não fala nada, né? E parecia que havia um questionamento também sobre o valor do ministério dele. Então, no início do capítulo 9, ele começa falando nisso, e no final desse capítulo, né, o texto que a gente acabou de ler, ele usa essa metáfora para falar a respeito da nossa condição, para falar a respeito da nossa relação com Jesus, para falar a respeito da nossa relação com Deus, com o Espírito Santo, para falar, exortar a igreja a um comportamento mais excelente diante de Deus. Vocês já devem ter ouvido falar que na igreja de Corinto havia pecados que, segundo o próprio Paulo, causariam vergonha até as pessoas que não eram crentes, até os pagãos. Parecia que havia um caso de um adultério pesado lá, uma espécie de incesto. Enfim, Paulo está exortando aos coríntios. E eu tomo para mim essa exortação. Por quê? Primeira coisa que ele vai chamar a nossa atenção aqui no verso 24 vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio,
apenas um ganha o prêmio, e é a primeira lição que eu quero destacar com vocês. Só pode haver um vencedor. Só pode haver um vencedor. Essa é uma frase até de efeito para a galera da minha época, tá? Que tinha um filme famoso, Highlander. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, né? Talvez os mais novos nem saibam o que isso quer dizer. Mas no filme eles falavam assim, só pode haver um, só pode haver um. O filme era sobre imortais. E aí eles tinham que competir dentre eles com espadas, e eles, por serem imortais, nunca morriam. Só morriam de um jeito, cortando a cabeça. Aí Highlander ficou, na época, ficou como uma expressão de uma pessoa hardcore, sabe? Uma pessoa durona, uma pessoa assim, cara, esse cara é imortal, esse cara é Highlander. Ou seja, caiu, levantou, foi para o campeonato de jiu-jitsu, venceu todo mundo, tomou um estrangulamento e não bateu, levantou, pô, cara do UFC, arrebentou todo mundo, pô, andou de bicicleta, pô, o cara caiu, se arrebentou, foi atropelado, sobreviveu. Esse cara é Highlander. Highlander. Falando lá do imortal do filme, né? Uma pessoa que é forte, insistente. Só pode haver um, era a competição que havia no filme. E aqui o que Paulo está destacando para a gente é o que acontece em toda e qualquer competição. Ele estava trazendo a memória dos coríntios, estamos falando de um contexto grego. Sabe onde nasceram os Jogos Olímpicos? Alguém sabe? Alguém suspeita? Começa com Gre, termina com Cia, na Grécia. Então Paulo traz à imaginação dos coríntios algo que eles estavam perfeitamente familiarizados, os jogos gregos, ou seja, Jogos Olímpicos e a corrida, que era um jogo assim emocionante, exigia muita preparação, exigia não apenas uma musculatura forte, exigia também um preparo respiratório, um preparo físico assim completo, para no final ganhar uma coroa, que podia ser, era uma coroa feita de, podia ser de louro, podia ser de pinhos, um prêmio que era só simbólico, tá? Mas o prestígio, o sucesso, todo aquele povo gritando o seu nome, e junto com ele, vencedor, vencedor, imagina a emoção, quem que não queria vencer? Mas Paulo faz esse destaque, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Pode se preparar, pode ficar aí levantando peso, correndo, se preparando, fazendo a melhor dieta, dormindo cedo, acordando cedo para treinar todos os dias, deixa as festas de lado, mas na hora da competição você sabe que só pode haver um vencedor. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo está falando de um desejo que precisa estar claro, firme no nosso coração. O desejo pela vitória, o desejo por vencer. Só que é claro que, por a gente já conhecer o contexto da palavra, a gente sabe que nas competições mundanas, nas competições humanas, só há um vencedor, só há uma medalha de ouro. Mas Paulo está mexendo com o imaginário dos coríntios, não só esse imaginário relacionado às corridas, mas ele vai fazer uma aplicação, ele vai falar do vencedor, aquele que corre por nós, aquele que vence por nós, que é Jesus. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que só pode haver um vencedor, na verdade a gente sabe que só há o vencedor, que é Jesus, só há um Senhor, que é Jesus, só há um caminho, que é Jesus, e só há um prêmio, que é a vida eterna. Segunda coisa que esse texto chama a nossa atenção está nos versos 25 e 26. É necessário manter o foco no prêmio. Só há um vencedor e só há um prêmio. Versos 25 e 26 dizem assim:
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Faço uma pergunta a vocês. Vocês têm uma ideia clara, distinta, absolutamente indubitável de qual é o prêmio? Você sabe qual é o prêmio pelo qual você tem corrido? É claro que o prêmio é a vida eterna, mas você sabe como é que é essa vida eterna? Hoje, aquilo que os antigos já faziam, a ciência vem justificando através do método científico, de pesquisas e tal. A gente sabe que um atleta, ele não deve preparar apenas o corpo, mas ele deve preparar, sobretudo, a mente. E dentre diversas técnicas de preparo psicológico para as competições, é você visualizar o prêmio, você visualizar a vitória. Visualizar é imaginar com todos os detalhes o prêmio, a vitória, o que vai acontecer. Afinal de contas, ninguém treina para perder, ninguém joga para perder. Ainda que hoje algumas pessoas venham com aquela conversa mole, dizendo assim, não, é importante é competir. Ninguém treina para somente competir. Não, eu fiquei 4 anos da minha vida me preparando aqui para chegar nessa Olimpíada, só para dar uma corridinha, só para competir, só para olhar a arquibancada e depois ir embora. Ninguém se prepara para uma competição desse modo. Ninguém faz isso. E o que Paulo está falando aqui é justamente que é necessário a gente manter o foco no prêmio. Para que a gente, na corrida da vida cristã, a gente seja bem-sucedido, a gente tem que manter o foco no prêmio. Para a gente saber de verdade qual é o sabor da vitória que Jesus nos dá, é necessário que a gente mantenha o foco no prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Treinamento rigoroso. Um treinamento agonizante. É isso que todo atleta faz. Ele abre mão de todo e qualquer prazer, em prol de um prazer maior, conquistar o prêmio. Para obter uma coroa que logo perece, olha só, os atletas se submetem a todo esse rigor, a todo esse treinamento agonizante, para obter uma coroa que na verdade tem um valor simbólico. Naquele tempo não existia medalha de ouro, gente. E até mesmo hoje, imagine que você é um atleta olímpico, você ganha uma medalha de ouro, ouro maciço. Aquela medalha vai ter um valor para você. Quantos atletas já foram esquecidos, completamente esquecidos na história? Estados Unidos, maior recordista, maior colecionador de medalhas de ouro. Não sei se alguém já superou, mas acho que até hoje deve ser os Estados Unidos. Gente, me fala aí o nome de alguém que tenha vencido, ganhado uma medalha de ouro. De repente alguém que gosta de esporte vai até falar algum nome aí. A grande maioria nem lembra. Que até mesmo esse prêmio, que é tão valioso para nós, é esquecido, e aquela pessoa se torna esquecida. Então nós não estamos competindo por esse tipo de prêmio, um prêmio que logo perece, um prêmio que é esquecido, um prêmio que só tem está fixado no tempo. A gente está falando de um prêmio que é a coroa da vida eterna. E tem um texto, só para lembrar aqui de uma outra carta, que Deus enviou através de João, está lá em Apocalipse, a carta à igreja de Esmirna, versículo famoso, Apocalipse 2:10, diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer,
o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É claro que a gente sabe, pela mensagem do Evangelho, a gente não pode ler esse texto aqui isolado do resto da Bíblia, tá? Porque esse seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, pode soar para os ouvidos de alguns como uma condicional. Se você for fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Esta coroa da vida já foi conquistada por Jesus. O prêmio já foi conquistado por Jesus. Nós recebemos o prêmio da coroa da vida, a coroa da vida eterna por causa de Jesus. Então você tem que manter o foco nesse prêmio. Você não está competindo por outra coisa qualquer, mas você está na corrida da vida aí, já tendo recebido o prêmio da vida eterna, da coroa da vida eterna. Então mantenha o foco no prêmio, para que você saiba, para que você descubra cada dia mais qual é o sabor da vitória que Jesus Cristo nos dá. Terceira lição: o domínio próprio é a chave da aprovação. A gente sabe que nós não recebemos a coroa da vida, que a gente não recebe a salvação por mérito próprio. Não é por alguma coisa ou qualquer coisa que a gente faça ou venha fazer. A gente tem total certeza disso. A gente sabe que é por causa do mérito de Jesus. Por isso que aqui o domínio próprio é a chave, não da salvação, mas da aprovação. Você quer se encontrar aprovado diante de Deus? Ou você quer passar por essa corrida da vida, sendo reconhecido como, olha lá, ó, último lugar, rapaz, ó, aquela barriguinha saliente ali, ó, treinou nada, rapaz. É isso que você quer ouvir? Você quer chegar lá na vida eterna, a arquibancada, né? A multidão dos santos adorando a Jesus? Imagine se isso fosse possível, tá? Aí todo mundo olha assim para trás, chegou Daniel, rapaz, está fora de forma, hein? O que houve com você? Você estava lá embaixo, você não, ficou relaxado, né? Bom, mas já cheguei na vida eterna, mérito de Jesus. Gente, quem ama a Jesus não vai viver uma vida relaxada assim. Muitas pessoas se confundem. Muitas pessoas que até não conhecem o Evangelho, não são capazes de compreender esse dado tão importante da teologia. Mas se Jesus é que faz todas as coisas, Ele que nos dá a vida eterna pela graça, o mérito é dele e tal, então eu não preciso fazer mais nada, vou ficar aqui tranquilo, só estou esperando. O que você está fazendo aí? Estou esperando Jesus me levar. Leva Jesus, você vai ficar esperando. Ninguém que ama a Jesus vai viver uma vida relaxada dessa. Ninguém que ama a Jesus, que tendo conhecido o sabor da vitória em Jesus, vai viver de maneira relaxada, sem treinar, sem competir, sem ter em mente todos os dias da sua vida uma figura bem clara do prêmio, da vida eterna. Porque na corrida dessa vida, é por esse prêmio que nós estamos aqui correndo. Só que esse prêmio já nos foi dado. E aí a gente precisa ter domínio próprio para ter a aprovação diante de Deus. Mas esmurro o meu corpo, diz aí 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você que prega o Evangelho, você que anuncia a palavra de Cristo Jesus, você que fala para os seus amigos, eu sou crente, sim, eu sou crente, você precisa conhecer Jesus. Você que prega o Evangelho, será que nesse momento, Deus, olhando para a sua vida, o que Ele poderia dizer? Ele diria, meu filho amado, está aprovado, vamos lá, pode subir, vem para o paraíso. Ou ele diria assim, poxa meu filho, você vai subir por causa do mérito do meu filho Jesus, mas puxa vida, hein? Olha como é que você está, caindo em pecado ainda, todo envolvido nos seus prazeres próprios, afinal de contas eu mereço, né? Imagine Michael Phelps,
Michael Phelps, da natação, né? Talvez tenha sido, não tenho os dados aqui na minha memória, mas o maior medalhista olímpico, tá? O maior nadador de todos os tempos. Pergunta a Michael Phelps quantas festinhas ele foi. Pergunta ao Michael Phelps o quanto que ele comia de doce ou de tudo que ele queria. Pergunta ao Michael Phelps quantas vezes que ele maratonou séries, ficou às madrugadas sem dormir, vendo filmes. Pergunta ao Michael Phelps. Vocês sabem a resposta. Vocês sabem a resposta. Ninguém que compete pelo primeiro prêmio vai viver uma vida relaxada, uma vida sem domínio próprio, sem disciplina, sem regra. O mundo conta essa mentira para a gente, que a melhor coisa da vida é você ser livre. Seja livre, seja livre. Aí tem algumas pessoas que caem nessa ilusão, acham que a vida é assim, fácil. Você não tem hora para dormir, hora para acordar, você pode comer o que quiser, o quanto quiser, você pode ver todo tipo de coisa na internet, tudo quanto é imagem, filmes pervertidos, pornográficos, você pode fazer tudo o que você quiser. Com o seu corpo, então, seu corpo, suas regras. Você pode fazer tudo o que você quiser, tudo o que você quiser. Toda pessoa que já tenha acordado, não precisa nem ter acordado para o Evangelho, mas que tenha acordado pelo menos para a vida, ela sabe que não se vive assim. A gente precisa de domínio próprio, e no caso aqui o que Paulo está falando, o domínio próprio é a chave para a nossa aprovação diante de Deus. E ainda que a gente pense que, puxa vida, quantas duras penas, quantos desafios, quanto sofrimento que eu tenho que passar por essa vida, eu vou lembrar a vocês um complemento a essa informação que Paulo escreve de novo aos Coríntios, mas agora em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 16 a 18, ele diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os seus olhos estão fixos nos prêmios desse mundo, nos prêmios que são palpáveis, materiais e que perecem, ou os seus olhos estão fixos na coroa da vida eterna, no prêmio da vida eterna? Será que você tem se deixado desanimar por essas coisas exteriores, essa leve e momentânea tribulação? Até mesmo os atletas sabem que aquelas dores musculares vão se transformar em força, em agilidade. Esses sofrimentos leves e momentâneos, que Paulo está comparando aqui com a coroa da vida eterna, gente, eles produzem para nós o que ele acabou de falar, uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. E aí, embora o exterior possa sofrer, o interior é renovado. Então é necessário domínio próprio, é necessário que você, como Paulo, esmurre o próprio corpo, submeta o seu corpo à mente de Cristo. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então domine o seu corpo, domine os seus desejos, domine o seu coração, domine a sua mente. Como? Entregando-se totalmente a Jesus. E aí você vai ter que passar por uma série de treinos. E eu vou destacar alguns para vocês aqui nas nossas aplicações. Em primeiro lugar, você vai ter que treinar sozinho. Você vai ter que treinar sozinho. E é muito simples esse treino.
Só que a semelhança do que Paulo fez, você vai ter que submeter a sua carne, submeter o seu coração enganoso, submeter a sua mente cheia de ilusão, cheia de cosmovisão errada, à mente de Cristo. Você vai ter que submeter tudo isso à cruz. E aí você começa o treino sozinho, lendo a palavra. Tem que seguir o manual. Todo esporte tem um manual. Tem lá o livrinho de regras. E aí, para você treinar, você tem que saber essas regras. Você tem que conhecer as regras, vai fazer um treino adequado àquela tarefa. Então, da mesma forma, o treino começa sozinho, então siga o manual, que é a palavra de Deus. Então, no seu treino diário, no seu treino solitário, você tem que ler a palavra e tem que seguir o manual, tem que seguir a palavra. Palavra essa que é viva, não é um manual de ética, mas é a palavra viva da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Então você tem que imitar a Jesus, seguir o manual, seguir a Bíblia, ler a Bíblia, é viver igual a Jesus. Ao treinar sozinho, você também tem a opção de imitar os maiores atletas, agora os maiores atletas da fé. E aí eu quero destacar uma outra tarefa muito simples também do nosso treino solitário. É a oração. É a oração, simples assim, leitura da palavra, oração. Mas você não pode fazer aquela oração qualquer, orar 15 segundos, pode cronometrar. Eu já fiz isso. Pode cronometrar aquela oração que você faz na hora do almoço. Gente, às vezes a gente ora, aí quando você olha assim, rapaz, 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos, A gente se reúne aqui regularmente para orar juntos, né? Aí quando a gente olha para o relógio, oraram assim, a oração lá com os pastores, o pessoal do conselho, às vezes tem umas 7 pessoas, e o pessoal ora, o pessoal ora com vontade, não ora com pressa não, ora lembrando dos irmãos da igreja, aí pede, fala com Deus, Senhor, aviva a gente e tal. Quando a gente olha assim, passaram o quê? 30 minutos, todo mundo orou, parece que foi 1 hora, 30 minutos de repente, 40 minutos, não é tão custoso. Aí você vai imitar os maiores atletas da fé. Faz como Daniel, né, da Bíblia, orava 3 vezes ao dia. Você pode fazer como Lutero, que chegava a orar 3 horas por dia. Isso aí é demais. Não sei, mas se organiza. Você não precisa parar 3 horas e orar, mas você pode fazer 10 momentos de oração aí de 10 minutos, de 20 minutos. Quanto que você pode fazer ao longo do seu dia? Não dá, só vou parar 3 vezes. Você tem que acordar para trabalhar, estudar. Acordou? 10 minutos de oração, leitura da palavra também, mais 10 minutos, 20 minutos. Na hora do almoço, faz a sua oração. Está indo para o trabalho, está indo para a faculdade, para a escola, está no transporte, vai ouvindo a palavra, vai lendo a palavra, faça a sua oração. Várias vezes eu já fiz várias orações. No ônibus, então, direto. Senhor, conduz esse motorista porque ele está com pressa, Senhor. Oro quando estou dirigindo, oro pelos outros, né? Eu confesso a vocês que às vezes eu falo algumas coisas que não devo. Mas logo depois eu oro, Senhor, salva e leva. Eu aprendi com o Marcão, né? Salva e leva. Mas faça as suas orações, não deixe de orar. O reverendo Antônio Elias dizia assim para a gente, pouca oração, pouco poder, né? Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Poder no Espírito. Então, no nosso treino diário, no nosso treino solitário, tem que orar. E não pode orar pouco. Se você orar pouco, você não vai saborear a vitória adequadamente. Você não vai saber o que é de fato a vitória em Cristo Jesus, a vitória que Jesus nos deu. Você não vai saborear isso direito todos os dias? Não vai saber. Você vai querer saborear outras coroas, outros prêmios. Segunda aplicação, aí vem o treino em equipe. Você tem que treinar sozinho, tem que treinar em equipe.
porque afinal de contas, a corrida que a gente está correndo aqui não é uma tarefa solitária, não, é uma tarefa que a gente vai desempenhar em equipe. E como que você vai treinar em equipe? Participando dos treinos coletivos. Dos treinos coletivos. Quais são os treinos coletivos, gente? Fala para mim. Célula, culto, final de semana de treinamento. Que mais? Discipulado, culto de oração. Que mais? Mentoria, retiro. Que mais, gente? Evento de comunhão também da célula. Gente, não fica pensando assim, tem que andar de joelho agora, porque eu tenho que orar sempre. Gente, quando a gente está em comunhão, a gente está comendo, bebendo juntos, e isso daí é treino em equipe também. Afinal de contas, você acha que alguma pessoa vai conseguir evangelizar alguém falando assim, sei lá, toma um cartão só. A gente faz isso, toma só o cartão, mas você vai fazer amizade com a pessoa, cara, você precisa conhecer a galera. Você está falando aí que está meio triste e tal, vou te falar, mandar real, cara. Você tem que sair dessa e você tem que conhecer uma galera bacana, feliz, alegre. Então você tem que estar treinado nessa sociabilidade que é típica do corpo de Cristo, para você também se socializar e você, entendam no contexto, socializar o Evangelho, ou seja, você evangelizar. Então, se você não participa de todos esses eventos que a gente poderia dizer assim, são mais espirituais, né? Treino coletivo, culto, retiros, discipulado, célula, mas os eventos de comunhão também. Eu já vi gente falando assim, não, fulano, cadê fulano? Não foi aqui não, tá? Foi num outro contexto, outra igreja. Fulano, cadê você? O pessoal está lá comendo, bebendo. Não posso, que é depois do culto, eu quero me retirar, eu estou aqui meditando ainda. O cara pregou a palavra e não estava junto com as pessoas comendo, bebendo, se divertindo. Gente, tudo bem, tu pregou a palavra, agora vamos lá se divertir, isso faz parte também. Essas coisas não estão dissociadas. Então participe de todos os treinos coletivos. Todos os treinos, treine em equipe. E aí se lembre que na corrida da vida pode ter ali uns 100 metros rasos, mas tem a corrida de revezamento. Na maioria das vezes a corrida da vida é uma corrida de revezamento. Então não deixe de fazer o treino em equipe. E por fim, última aplicação, prove o sabor da vitória todos os dias. Prove o sabor da vitória todos os dias. Você tem que inundar a sua mente, o seu coração, com os valores do reino, com as verdades do reino, com as imagens da palavra de Deus. Faz aí uma reflexão rápida. Quais são as ideias que têm povoado o seu imaginário? Qual é a cosmovisão que move o seu coração? Ou algo mais sério, quais são as imagens que habitam as suas memórias? Aquilo que vem à sua mente com frequência. São imagens pervertidas, de violência, de pornografia? Ou são imagens de desejos por futilidades materiais que logo vão perecer? Você precisa inundar toda a sua mente e o seu coração com as imagens do Evangelho, com a imagem da coroa da vida. Domingo mesmo passado, o pastor Henrique deu um testemunho sobre isso. Ele ter já sonhado mais de uma vez com aquela imagem do Apocalipse, né? Os céus se abrindo, Jesus voltando. A Bíblia é cheia de imagens edificantes, cheia de imagens que vão dar contornos bem definidos para nós sobre essa coroa da vida eterna. Não é algo abstrato. É algo muito claro, muito bem definido. É isso que tem que estar na sua memória. É isso que tem que estar no seu coração, para que você prove o sabor da vitória de Jesus todos os dias. Não prove os sabores do mundo. Vocês já sabem o que tem lá fora. Provem os sabores, o sabor da vitória em Jesus. E aí, para encerrar, eu lembro de uma imagem muito forte que aconteceu nas Olimpíadas de Barcelona em 1992.
numa corrida. Derek Redmond, ele não ganhou a medalha de ouro, mas ele entrou para a história das Olimpíadas. O que aconteceu? Ele era um dos melhores corredores europeus. Ele era britânico, né, inglês. Mas em 1988, ele não tinha conseguido se classificar para os Jogos de Seul por causa de uma lesão. Então, não competiu. Então, ele ficou com aquela ideia fixa na cabeça: eu preciso competir, a próxima Olimpíada eu preciso ganhar. Eram as Olimpíadas de 1992. No ano anterior, 1991, ele, junto com a equipe britânica, conseguiram no Campeonato Mundial serem medalha de ouro no revezamento 4x4. É 4x4 que falo? 4 de 400 metros. Enfim, venceram, medalha de ouro. O coração dele estava pulsando. Cara, medalha de ouro é minha. 1992, ele passa pelas eliminatórias, chega na semifinal, ele dispara. Aí ele pensa consigo: cara, nunca me vi tão rápido assim, vou conseguir. Mas de repente ele ouve um estalo estranho. Segundo ele mesmo disse, o tendão do joelho direito se rompeu. Ele não conseguia mais correr. No meio da prova, ele insistiu, foi pulando, insistiu, mas ele não conseguia. Ele estava vendo todo mundo se distanciar. Então ele se ajoelhou. Era muita dor, muita dor. O tendão tinha se rompido. Ele levanta, ele insiste, vendo que os seus adversários já tinham cruzado a linha de chegada. A qualquer medalha já era um sonho perdido, mas ele continua. Talvez ele insistisse para, pelo menos vou cruzar a linha de chegada para terminar essa corrida com um pouco de dignidade. Aí vem um médico até ele recusa a ajuda. Não, eu vou. E ele insistindo, quase pulando só num pé, mal conseguia tocar o chão com a perna direita. E ele insistindo, a dor era excruciante, ele não estava aguentando. E aí, de repente, aconteceu algo surpreendente. Alguém desceu da arquibancada e correu em direção a ele. Aí veio o segurança tentando barrar, ele desviou, chegou, aí as pessoas afastam. Não pode deixar. Era o pai de Derek, Jim Redmond. Ele chegou ao lado do filho e disse assim: eu estou aqui, filho. Nós vamos terminar isso juntos. Então, apoiado no pai, Derek Redmond, com a perna direita totalmente lesionada, ele cruza a linha de chegada. O pai furou todos os bloqueios, invadiu a pista, quebrou todos os protocolos e foi lá junto do filho. Dizem que a irmã de Derek, assistindo aquela cena, ela estava grávida, chegou a entrar em trabalho de parto, de tão emocionante que foi. E de fato, procurem na internet depois a filmagem. É emocionante. Aquele cara não aguentava correr, não aguentava. E o pai invadiu a pista, foi lá, abraçou ele. Eu estou aqui contigo, meu filho. A gente vai terminar isso juntos. Gente, essa imagem é uma perfeita ilustração para a corrida que nós corremos na vida. Sabe por quê? Porque a gente sabe que nós não vamos terminar essa corrida sozinhos. Porque a gente sabe que nós não somos capazes de terminar a corrida sozinhos. Ainda que a gente não enxergue qualquer lesão no nosso corpo, a gente sabe que a gente não é capaz de terminar essa corrida sozinho. Sozinhos nós não somos capazes de saborear a vitória. A vitória é algo distante. Por mais que o mundo venha com qualquer discurso dizendo: não, você é capaz, você vai conseguir, você é bonito, você é lindo, você é inteligente. Pense em você. Vamos lá, estude, faça os cursos, ao trabalho, supere-se. Nós não somos capazes de vencermos sozinhos. E o que o nosso Pai eterno fez? Enviou o Filho para essa corrida, enviou o Filho para o estádio, enviou o Filho ao mundo.
e o Filho morreu no nosso lugar para nos dar a vitória, para nos dar a coroa da vida eterna, para conhecer o sabor da vitória. Você tem que correr com Jesus. A gente não tem condição de terminar a corrida sozinhos. Nós não temos condições de terminar a corrida sozinhos. Portanto, somente Jesus pode nos dar o sabor da vitória. Então, agarre-se a Jesus, e aí junto com Ele, nós teremos a coroa da vida eterna. Amém? Vamos orar. Deus bendito e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra de ânimo, de disposição, Pai. Afasta a gente daquilo que desvia a nossa atenção da coroa da vida eterna, Pai. Afasta a gente daquilo que tira a gente do foco da Sua palavra, daquilo que tira os nossos olhos de Jesus, e ajuda a gente a correr essa corrida da vida, Pai. Que a gente tenha condição, que a gente tenha consciência, Pai, de que nós só podemos vencer junto contigo, porque a vitória nós não conquistamos, mas foi o Senhor quem conquistou e nos deu através do Seu Filho Jesus Cristo, Pai. Então é pela fé em Cristo Jesus que nós recebemos, Senhor, a vitória. E é no nome de Cristo Jesus que nós podemos proclamar a vitória e conhecer o sabor da vitória, Pai. Então faz cada um de nós, Pai, desejar cada vez mais ardentemente conhecer todos os dias, Pai, o sabor tão maravilhoso da vitória em Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.